Olá, seja bem-vindo ao Extracampo. E no programa de hoje você confere. Dormiu no ponto. Atlético joga muito mal no segundo tempo, toma 4 gols e vê Palmeiras mais distante. Um retorno indigesto. Depois de 6 jogos sem perder com Mano Menezes, Cruzeiro reencontra a derrota. Uma situação que não muda. A América empata fora de casa e cada dia se complica mais. Isso e muito mais você confere agora no seu Extracampo. Então seja bem-vindo ao Extracampo. Eu já quero convidar você, deixe seu recado lá na nossa fanpage facebook.com/tvunivale para a gente depois ver e com isso melhorar cada vez mais o nosso programa que vem aqui toda terça-feira trazer o melhor do futebol mineiro. Apresentar então os nossos comentaristas de hoje. Nassib, seja mais uma vez bem-vindo ao programa, falar um pouco aí sobre futebol. Beleza, obrigado, Tommy Rocco, bom dia. Bom dia aos telespectadores. Até brinquei com os meninos no Master, não, que eu cheguei. Hoje não era dia de eu vir aqui, não. Minha cabeça já é grande, já tá assim hoje. Tá inchada, né? Inchada. André, seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Tem algum destaque aí desse final de semana, positivo ou muito negativo? Olá, Jefferson, olá, Nassib, né? Todos que estão nos acompanhando. Destaque tem, e muito negativo, né? A instabilidade, né, das defesas de Atlético e de Cruzeiro nesse fim de semana. Foi o que culminou na derrota dos dois. Né? O Cruzeiro em casa contra um time que é muito mais fraco do que ele, o Atlético, mesmo fora de casa, contra um time que é muito mais fraco do que ele, e ambos acabaram tendo tropeços por conta do péssimo desempenho dos seus zagueiros. O final de semana foi de dor de cabeça realmente para os mesmos. Mas vamos começar falando sobre o Atlético. O Atlético que ontem foi até o Rio de Janeiro encarar o Fluminense não se deu bem. Teve um primeiro tempo até aceitável, saiu ganhando 1-0, mas no segundo tempo acabou tomando a virada com 4 gols e 4 participações diretas do Magno Alves, homens de 40 anos de idade. Confere como é que foi os gols da partida. Tá aí o primeiro gol, né? O gol do Robinho, bonito gol, belo lançamento, né? Do Michael Soel. Também o Robinho que pega essa bola ali de... Até aí eu achei que ia ser uma porteira aberta, sabe? Tava confiando. Mas o aí no Atlético sai segundo na tempo... frente, não é a casa do Fluminense propriamente dita, né? É no Rio, mas não é. Isso é uma primeira falha, né? Olha. Apareceu o atacante Douglas. Quem acompanhou ele? Aí o lateral, o Atlético provando o próprio veneno, lateral batido rápido, Marquinhos na cara do gol. Os dois zagueiros batendo cabeça. Isso depois de mexer, né? Mexer no time, detalhe. Tirou o Fred, né? Eu não entendo muito a cabeça do Marcelo Oliveira. Repetição do gol. Você tira o Fred para colocou foi o Prato. Sim. Né? Para quê? O que vai alterar? O Prato tem uma mobilidade que o Fred não tem assim tão gritante de modo que possa mudar a partida. Eu sinceramente não consigo compreender. Você viu essa falta ali? Foi muito bem batida. Do Scarpa. De repente, se aquela partícula passivadora que os professores de português podem falar, se aquela falta do Atlético, que foi praticamente no mesmo lugar que essa falta que o Fluminense fez o gol, tivesse entrado, talvez a história tenha sido outra. Olha esse aí também. Maranhão saiu carregado. Final do jogo. Levou lá, 46 do segundo tempo, né? O time já estava todo na frente também, tentando empate. Quem estava de zagueiro era o Júnior Urso, o Prato que perdeu aquela bola ali no meio campo. Agora, venhamos e convenhamos. Se você está contratado hoje aqui na loja de material de construção, você trabalha, você vai vender seu cimento. Aí o shopping te chama lá para a Americana. Você vai lá, vai vender lá um biscoito, vai vender. Pô, você vai trabalhar do mesmo jeito que você trabalhava ali. Então essa palhaçada do Fred, até agora a gente não sabe. Ninguém explicou, nem Tatiana, nem Confidência, a mudança do Fred. Por que tirou o Fred? Não tem explicação. É aquela velha historinha, não, é o ex-clube dele, aquele negócio todo. Isso é uma palhaçada. Depois que está certo que o Fred não estava bem. A partida do Fred realmente não foi boa. Não estava bem o primeiro tempo. Mas porque a bola não chega. Também não chegou. Não é um cara que ficava voltando para buscar a bola. Não era hora de mexer. O cara saiu do Fluminense, não vou jogar porque é meu ex-clube. Isso é uma palhaçada. Tinha que deixar o Fred até terminar o jogo. Isso aconteceu uma vez com o Edmundo, você lembra dessa história? Sim, no Cruzeiro. Lá com o Cruzeiro no jogo. Ele bateu o pênalti para fora. Isso é uma palhaçada. O cara é profissional, ele tem que ser contratado. Todo dia eles não falam que esses
Essas entrevistas bobas, que é sempre a mesma história. Nós temos que trabalhar muito, eu trabalho, tem que trabalhar o quê? Trabalhar, carregar saco de cimento. O cara tem que jogar até o final. Então, o Marcelo não explicou até agora. Eu, pelo menos, não ouvi. Eu não ouvi o ano eu fiz questão de ouvir, que eu sabia que eu ia vir, que eu vou ouvir, o que ele vai falar. Eu não ouvi. O Marcelo falou o motivo de tirar o Fred. E sabe o que é engraçado? É que, assim, a gente, no início do ano, né, o Atlético começou o ano com o Diego Aguirre, e aí em seguida... Muito mal, né? seguraram ele até acabar tinha o time. Tinha a mesma implicância. O negócio é que o Marcelo Oliveira resolveu implicar com o Fred, né? E o Aguirre implicava com o Casares. Então, assim, ou o Atlético toma para si, né, qual que é o meu time de futebol, qual que é a minha equipe titular, né, e vai com ela até o final, tenta manter esses jogadores. Oscilação doida, verdade. Se quer colocar o Prato, beleza, mas não há explicação justificativa para tirar o Fred. No intervalo, quando o Atlético estava ganhando, para que você vai tirar o centroavante? Não era para mexer no time. Mas você não acha que o Marcelo está com medo da briga de egos? Porque você colocar querendo ou não, você colocar no banco de reservas o atacante que foi titular nos 2 últimos jogos da eliminatória da Argentina... mas aí que não estava jogando, né? Que também não estava jogando. Ontem foi o primeiro dia que eu vi o Prato fazer uns lances bonitos no primeiro tempo lá, quando ele jogou. Eu vi uns 2, também errou. Depois que ele foi convocado, se bem que ele já vinha mal há mais tempo, a gente não pode colocar isso não. Desde o ano passado o Prato já veio mal no time. A gente sabe que o futebol dele do ano passado para cá. Agora, principalmente depois de convocar ele, tá certo, ele tirou o pé. Não, mas espera aí. E depois que fez um gol aí na seleção da Argentina. A questão não é tirar o Fred para colocar o Prato. Não é quem está entrando no lugar do Fred. A questão é não ter o Fred em campo. Você poderia discutir ali de entrar o Prato no lugar de alguém. Eu acho até que poderia ter tentado, de fato, ter colocado o Prato. Mas deixado o Fred quieto lá, que é o centroavante. Mas, por exemplo, diário o Atlético ontem entrou com 3 volantes. Foi. Para evitar aquele problema que aconteceu lá contra o Santos, que tomou 3-0 porque tentou jogar com os 4 e não conseguiu. Entrou com 3 volantes. Não ia tirar o Robinho, porque o Robinho tinha acabado de fazer o gol. Não ia tirar o Maxwell, porque o Maxwell é o único que dá mobilidade no meio campo, poder movimentação e deu o passe pro gol. Se tirasse um dos volantes, ia colocar os 4 lá na frente. Também tem um problema para o Marcelo Oliveira, que também eu acho que passa mais pelo planejamento do Atlético, que contratou só atacante, o meio-campo deu a falta de sorte de querer ficar encostado só no Casares, o Otero é um jogador que é pro banco, nem time titular não vai poder ser, e esse monte de contusão, mexeu no time acabou todo, também só ficou o ataque. Perdeu o Michael Suel, né? De novo. Perdeu o Michael Suel de novo. O Michael Suel tá fora do clássico, né? Parece. Infelizmente vai estar. Infelizmente vai estar. Agora tem possibilidade, deve ter a volta do existe a expectativa do Casares, mas depois de uma contusão de 2 meses aí vai... Ontem eu vi uma crítica em cima do Vitor, acho que não foi falha. Aquela falta também não acho. Não, gente, acabou você está repetindo aí, foi muito bem batida. Também não acho. Se o Atlético tivesse acertado talvez aquele primeiro gol de falta, que foi uma oportunidade boa, talvez a história teria sido outra. Agora, o Magno Alves, né, por outro lado, né, o Levi teve uma mexida... Pois o Magno Alves deu 3 passes para... Ainda sofreu a falta para gol. Sofreu a falta. É lei do ex, quando o cara não faz gol? A lei do ex. Serve a lei do ex? Ele é ex-Fluminense, né, também. Mas exato. O Atlético não funcionou. Aliás, impressionante, nesse fim de semana, que a gente fala do Magno Alves, né, quarentão, e ontem acabou com o jogo. E o Totti também na Itália esse fim de semana também entrou no segundo tempo e virou a partida também, né, pela Roma. Impressionante. Foi. Mas sobre a zaga do Atlético que falhou muito, e a gente volta no planejamento do Atlético, não faltou ali... Porque, querendo ou não, o Leonardo Silva Eraso, hoje é a zaga titular, mas também o Eraso também não é um jogador que o Leonardo Silva, gente, nós estamos falando desde o ano passado. Não faltou alguma contratação, sim, de um zagueiro de peso? Não. Você acha que não? Eu acho que faltou. Eu discordo do Nasci. Você acha que faltou? Contratação, faltou. Com certeza. Não tem. Você lembra da época do Real Madrid dos Galácticos? Preocuparam com o ataque. Que tinha o Gravesen. O Gravesen, que era o camisa 5, o matador. Não, é que os Galácticos do Real Madrid e o Florentino Pérez só contratava o jogador do meio para frente. Era um time todo torto, né? Não tinha zagueiro, não tinha defesa. Aí o Luxemburgo chegou e mandou contratar um volante tipo o Williams, mais batedor ainda. E aí, assim, era um time que... Era alguma coisa meio como o pior ataque do mundo, do Flamengo.
né? Que tinha gente lá na frente, mas lá atrás era uma tragédia, uma catástrofe. O Atlético é um time meio torto. É um bom time. Eu falo isso aqui, já falei antes. É o melhor grupo do Brasil disparado. Não é qualquer time do Brasil. Aliás, nenhum time do Brasil tem o privilégio de ter um cara como o Fred, como o Prato, como o Robinho, como o Michael Suel, como o Casares. Um ataque que por mês deve custar aí uns 2 a 2,5 milhões. Não vou Mas falar em a cifras, zaga e o meio de campo atrás está errando demais. Tá sem concentração nenhuma. Todo jogo. Você viu ontem as falhas? Aquelas falhas são inaceitáveis. Mas também tem um outro problema que, além do planejamento, o Marcelo Oliveira, isso é a minha opinião que eu estou expressando aqui agora, não está conseguindo dar liga no time. O time tem individualmente, tem hora que o time acerta e vai. Mas como time mesmo, não tem. E o Marcelo, se ele reclamava de não tem tempo para treinar, ele teve 10 dias até quarta-feira passada para poder treinar o time. Ainda não consegue apresentar. Mas o Atlético está vencendo, gente. Não, sim. Aí que vai uma observação também. Mas... O Atlético está vencendo, mas, por exemplo, o Atlético venceu um time todo capengado, né, por assim dizer, do Atlético Paranaense, no Independência, por 1-0, sofrido. Sofrido. O time do Atlético Paranaense sem quase que seus 11 titulares, mas inclusive o goleiro, que estava para a seleção olímpica. O Vitória, agora a mesma forma. 2-1. Da mesma forma. Sofrido. As vitórias do Atlético não têm sido fáceis. Mas depende do talento individual. Sim, muito mais não, independente disso. Mas eu digo isso. Independente do resultado, né, não é um time que tem mostrado um futebol primoroso. Você não vê o Atlético goleando. Quem que o Atlético goleou pela última vez? Eu posso tentar lembrar aqui. Né? O Botafogo não foi goleado. Não, 5-3, mas tem muito 5-3, tempo isso. foi muito, tem muito tempo. Foi na partida que... Foi uma partida meses, antes de machucar o Casares. 2 meses. Teve os 3-0 em cima da Ponte, né? Mas, enfim, o time está vivendo a nas vitória últimas, de um gol. Coloquei nas últimas 10 partidas aí. É verdade. Quem o Atlético goleou? Quem o Atlético jogou com imposição com volume com de maestria? gol não teve. Agora, igual esses 5 jogos, antes do jogo da Atlético Paranaense, nós fizemos um balancete, aceitável, são 5 jogos. Se colocar em casa, são 3. Porque o Cruzeiro, mesmo lutando no campo do Atlético, mas está em casa, está dentro do estado. Vale o fator psicológico. Clássico, né? Não tem clássico. Eu acho que é aceitável, obrigatório, são 9 pontos nesses 5 jogos. Para quem quer o título, Para quem quer o título, nesses 5. Já foi embora 3 ontem. São 5 pontos de diferença para o Palmeiras agora. Já foi embora 3, já são perdeu. 5 não. São 5 pontos para o Palmeiras e 4 pontos para o Flamengo. É porque nós temos um confronto direto entre Palmeiras e Flamengo. Amanhã. Então, aceitável, obrigatório 9 pontos. Aceitável seria 11 ou 12. Porque já foi embora 3 ontem, acabou. Já ganhou o primeiro jogo, o Atlético Paranaense perdeu ontem. Tem mais 3 jogos. Vai pegar o Sport em casa, que não é essa mosca morta. Né? Aliás, fez uma virada espetacular. Foi o melhor jogo da rodada, sem dúvida. Esse jogo tem obrigação de ganhar, por causa do jogo de ontem, do Fluminense. Era no mínimo trazer um empate lá ontem, o que a gente tinha feito na tabela. Como ele perdeu ontem, tem que ganhar, para ter a obrigação de ganhar os 2 próximos jogos, que é o Cruzeiro na frente. Mesmo pegando o clássico, é uma coisa difícil. Aliás, olha aqui, eu vou fazer uma crítica também. Né? Eu gosto muito, já falamos aqui várias vezes, do horário das 11 horas da manhã para futebol. Pelo menos para o torcedor é uma delícia. Né? Você ir para o estádio cedo, lá termina 1h da tarde, os jogadores vão para casa, curtem, né? A família. E para o torcedor a mesma coisa, chega em casa, almoça, curte o domingo e tal. Agora, me explica, o Atlético jogou na segunda-feira à noite, vai jogar na quinta-feira e vai jogar no domingo. 11 horas da manhã? Não. Tá. Não, mas vai fazer 3 jogos, 3 jogos na semana no intervalo curto. Que diferença faria esse jogo no domingo ao invés de segunda-feira? É porque a CBF agora colocou um jogo segunda-feira, tem que ter um jogo na segunda-feira. Eu sei, a medida da CBF. Eu vejo com muita reserva esse horário de segunda-feira. É bom para quem nós que gostamos de futebol, é uma delícia, né? Você chegar na segunda-feira, você não fica com a ressaca ainda tem um jogo do futebol do fim de semana. Você ainda tem uma partida pela frente. Só que o Atlético vai ter só 2 dias para treinar e vai jogar no meio da semana. Na verdade, 2 dias para treinar, não, um dia, né? Porque um dia tem que descansar. E na obrigação de ganhar depois da derrota de ontem. Com obrigação de ganhar. Menos mal que vai jogar em casa. Ele não vai precisar viajar agora, mas que é desgastante. E aí depois joga na quinta. O Cruzeiro sentiu isso agora. O Cruzeiro jogou na quinta-feira contra o América, né? E aí
folgou na sexta, treinou no sábado, jogou no domingo. É. É E desgastante, joga amanhã. gente. Joga na quinta de novo. Joga na quinta-feira de novo. Vai passar o mesmo problema. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa agora no Extracampo. A gente volta daqui a pouco para falar um pouco sobre o Cruzeiro, também tem a América ainda, tem o palpite. A gente volta já. Minuto do Tênis. Quem atua no esporte sabe que não é sempre que dá para ter o próprio pai como treinador. David tem esse privilégio. Henrique, o pai do atleta, é italiano e quando mudou-se para o Brasil, nem imaginava que com o tempo iria criar um centro para tenistas na Bahia. A ideia veio e deu certo. O filho, seguindo seus passos, começou a treinar e pouco tempo depois já competia em torneios nacionais. A gente tem 4 filhos, todo mundo joga tênis, a esposa também joga tênis. A gente ficou se entusiasmado. Aí fomos fazendo cursos na CBT, de capacitação, a gente formou, né, em algumas áreas do tênis e começamos a divulgar o tênis. É mais complicado de pai com filho, porque você aborrece duas vezes. Se emociona por 2 vezes dobrado, você se aborrece dobrado, né? Porque assim você se frustra quando ele perde, ele se frustra por não estar junto, mas é uma experiência fantástica, porque é uma forma de ficar perto dos filhos. Todos os filhos de Henrique passaram pelo esporte e agora é a vez de David. Ele tem apenas 13 anos e já joga como gente grande. Meu pai começou a jogar tênis um tempo atrás e ele construiu uma quadra perto da praia. Aí ele começou a jogar e eu queria ver, aí eu fui com minha irmã, comecei a jogar com minha família. Meu pai, ele como é meu técnico, ele vai sempre me acompanhar pelos lados e não precisa sempre depender de outra pessoa para ficar me incentivando, essas coisas. Minuto do Tênis. Estamos de volta agora para o segundo bloco do Extracampo. A gente vai falar um pouco sobre o Cruzeiro que recebeu em casa o Botafogo no domingo à tarde e numa partida inquestionável do Destoou, Botafogo. né? E o Cruzeiro destoou totalmente daquilo que vinha apresentando nos últimos 6 jogos com o Mano Menezes. Confira como é que foi os gols. Primeiro gol da partida, primeira falha do Edmar ali, a falha do Bruno falha Rodrigues. bizonha, né? Dá uma escorregada. Vamos resumir essa de partida banana. rapidamente. 2 besteiras da zaga do Cruzeiro. Foi um festival de Mas horrores. foi um golaço do Camilo. Foi. né? Não, puxa, Pra mim foi o gol da Lei do rodada. ex. Lei do ex. E ele da fez gol rodada. no Cruzeiro ano passado, pela Chapecoense, no Mineirão. E salvo engano, quando ele jogou o Cruzeiro e Atlético, quando o Camilo despontou no futebol, né, foi uma briga, inclusive, entre Cruzeiro e Atlético para levá-lo, o Cruzeiro acabou ganhando a Foi. disputa. Ele jogava, salvo engano, pelo Paulista de Jundiaí. Jundiaí. Se não lembro se era pelo Paulista, foi um desses times aí que ganhou a Copa do Brasil. E despontou como promessa, aquela coisa toda, acabou não dando certo. Ficou no banco. E salvo engano naquela época, acho que foi aquele time treinado pelo Wagner, não posso estar fazendo confusão. Mas salvo engano naquela época eu já tinha feito gol contra o Cruzeiro também. Se minha Pela memória Ponte tá Preta? enganada. Não sei se foi pela Ponte. Você fala o Acho que Camilo, não. né? Mas que foi um golaço, foi. Não, Pra mim esse foi o fim de gol da semana foi. rodada. Agora Não, esse gol foi o gol da rodada e, e no domingo ele já tinha feito o gol do campeonato, a impressão que que foi eu tenho, contra o Grêmio. É. Gol de bicicleta Tá, sensacional. É, verdade. A impressão que eu tenho do Cruzeiro de ontem é a mesma que eu tenho do Cruzeiro no jogo contra o Santa Cruz, que o Cruzeiro venceu por 2-0 no Mineirão. É um jogo de um time desesperado e parece que o Mineirão está fazendo muito mal para o Cruzeiro. E sabe, aquela necessidade de a gente fazer bonito, a gente precisa ganhar nesse estádio. Obrigação, A gente né? precisa ter autodeclararmos, né, que o Mineirão é nosso, que aqui é a nossa casa e que esse aqui é o nosso caldeirão. E lá como não tem sempre feito foi. boas partidas. Me parece que é o pior mandante, o Cruzeiro. É pior Não, do que segundo, o eu vou segundo mostrar pior. ainda os detalhes Ok. ainda. Porque E quem é o e primeiro não deve ser o consegue. América, né? Não, o pior mandante é o América. Com Tudo certeza. bem. Mas o Cruzeiro está na disputa ali. Tá, uma ferrenha disputa com o boa pros América, dois. né? Não tá, O América não está tão disparado assim lá atrás quando se trata de mandante, não, não. Porque o Inter também, com essa não vitória dele. Ó, sobre no domingo, o Camilo, ajudou também. sobre o Camilo foi revelado pelo Marília, quando foi... Marília. Foi pelo Marília em Não, então 2006. esquece, não fez e gol veio no pro Cruzeiro, Cruzeiro em 2008. Aham.
E acabou não jogou nada aqui, né? Rodou aí bastante depois. passou Depois pelos teve clubes. Grêmio, Barueri, Santo André, Ceará, América, China. Grêmio e Barueri, eu acho que a confusão tá aí. Eu acho que pelo Grêmio e Barueri, eu acho que em algum momento... O Barueri disputou a Série A, né? Disputou. Então pode ter sido nessa leva aí, eu acho que ele fez gol contra o Cruzeiro também. Mas a impressão que eu tenho do Cruzeiro é que é um time nervoso quando joga no Mineirão. É um time tenso. Contra o Santa Cruz também foi tenso. Só que logo no início do segundo tempo, o Cruzeiro conseguiu abrir o placar, acabou dando uma folga. Ufa, estamos vencendo. E aí conseguiu conduzir o jogo. O Santa Cruz veio muito recuado, né? Entrou o lado psicológico favorável, e aí o Cruzeiro acabou vencendo não por 1, mas por 2-0 aquela partida. Fez os dois até ter gols de uma goleado. vez, né? Fez os 2 gols, aos 3 e aos 7, estou até lembrando. E contra o Botafogo também foi um Deus nos foi um desespero. Precisamos ganhar. E o gol não sai. Aí era um time mais qualificado do que o Santa Cruz. Né? O Botafogo está numa ascensão muito boa. Marcou muito bem. Né? Saiu, Botafogo não Ricardo deixou o Gomes, Cruzeiro time- jogar. É uma das melhores campanhas do retorno do Botafogo. Não E aí deixou o Bota- Cruzeiro Não jogar. deixou o Cruzeiro jogar. É a melhor Quando fez campanha 1 a do 0, retorno. acabou. É a melhor campanha do Cruzeiro, né? Do retorno. Era junto com o Cruzeiro e Flamengo a melhor campanha do retorno. Então passou Agora os dois. só os dois, só Flamengo E Botafogo com 20 pontos, se não me engano. 12 pontos no 12 retorno. pontos. 12 E pontos. marcou bem, não deixou o Cruzeiro Marcou jogar. bem. E Foi quando fez o aqueles famoso gols, nó né? tático. O Botafogo jogou com muita tranquilidade. É. O Cruzeiro é fácil de observar, não tem dificuldade, né? Para o torcedor for mais atento. A linha de 4 do Cruzeiro quebradíssima nos 2 jogos, nos 2 gols. Principalmente no no Dois segundo. gols. primeiro- Principalmente no segundo. O segundo foi segundo uma eu cabeça. achei Primeiro que foi também demais. porque o zagueiro tá na frente do zagueiro estava o lateral Aliás, o que esquerdo. o Edmar está fazendo no meio ali? Já é uma pergunta que deve ser feita E ele primeiro. escorregou. Né? Foi o O Edmar não escorregou, não. O Edmar ele não quis ir na bola. Olha lá. Depois, se E puderem ali mostrar também de novo, totalmente Aí, quebrado. porra, o que eu achei Volta de interessante- novo no primeiro eu achei gol. interessante- volta o lance todo. O que eu achei interessante nesse segundo gol é como é que ele levantou a cabeça para jogar a bola pro Camilo. Ele Acho foi- bacana. não, ele foi o jogador perfeito. quando levanta. O Ronaldinho tem E essa o que não é- vantagem. ele Por é que bom que os passos do jogador, Ronaldinho, rapaz. Quem? a O maioria Camilo? acertava. Não, Levanta só a não consegue- cabeça. Pode e colocar de joga, novo, coloca joga a de bola no pé. O Joga jogador aí. que não levanta a cabeça, Olha o a primeiro bola gol, não Edmar. O acerta. Edmar chega a escorregar também, ó lá. Ali, ó, a linha toda quebrada. Ele ó. volta a escorregar. Não tinha lateral esquerdo, o Edmar estava no meio, né? Tava Ninguém no meio, sabe do é. paradeiro ali do E o mesmo problema aconteceu no do segundo Manuel, gol aqui, ó. Olha né? lá. Cadê o Manuel ali? O Manuel não estava lá. O Manuel aqui, ele agora. O Bruno Rodrigo no meio. Todo quebrado. Esse lançamento também pode ser considerado um dos lançamentos do campeonato, viu? No primeiro gol, o Manuel ainda não tinha saído, né? Ele saiu para dar lugar ao Léo, Sim. né? Durante a partida. Sim. Então ali, salvo engano, ainda era o Manuel. E o Mano, com Todo essas quebrado. mexidas dele, que você tá achando? Olha, tá difícil Não de tem contestar peça? o Mano. Tá difícil de contestar o Mano. Eu acho que a grande falta, a grande ausência do Cruzeiro hoje, além do... Não vou nem falar do Fábio, né? Até comentei aqui antes, não ia ser essa diferença. Até porque não tá sendo grotesca. mesmo, não. O Pelo contrário, Rafael tá bem. tá cumprindo bem a meta dele. Mas o Mike faz uma falta danada. O tal do Lucas não dá. Mas o Lucas um não detalhe dá. que eu vi nesse jogo Que, aliás, aí, falhou também no segundo eu gol. acho que a responsabilidade do O Mano. não, o goleiro agora, Do Rafael. Rafael agora vai crescer. Porque essa derrota aí agora, com certeza vai causar nele um fator psicológico forte. Eu tomei 2 gols. Tá certo que a culpa não foi dele. Mas agora a responsabilidade de um Fábio, queira ou não queira, vai crescer agora. E esse jogo com o São Paulo vai falar Nassi, tudo pro Cruzeiro. Você falou Que ele é um bom goleiro, o tá inferno certo. astral do Cruzeiro. Olha, essa partida de quinta-feira do Cruzeiro é a mais verdade. difícil do Eu campeonato do concordo. Cruzeiro. E É olha mais que o difícil São do que Paulo- pegar o Palmeiras fora de E olha casa, que do o que São o Paulo Flamengo não é fora de casa. E olha que é a baba do boi. Mas tem um alento. É o São Paulo. Mas tem um alento. Vamos conferir o alento? O alento é o quê? O Arrascaeta e o Ábila de fora? A tabela. Qual que é a tabela? Eu coloquei ali o G4 e o Z4. Z4 no campeonato dos jogos do brasileiro jogando fora de casa. O G4 do Campeonato Brasileiro jogando fora de casa tem Flamengo com 20 pontos, Palmeiras com 18, o Cruzeiro com 16 pontos depois do Atlético. O G4 vem, o Z4 vem Santa Cruz, Vitória, Figueirense e, claro, o O América. América tem todos. Agora coloca dentro de casa. Aí que está o problema do Cruzeiro. O Palmeiras... Tá vendo como é que tá? Da briga? O G4 jogando Os em melhores casa. mandantes. Os melhores mandantes. Palmeiras, Atlético Paranaense, Santos e Atlético Mineiro.
O Cruzeiro aparece em 19º, com 13 pontos dentro de cá. Aí que está o problema do Cruzeiro. O trauma do Mineirão, parece que os jogadores eles criaram um fator psicológico de jogar dentro de casa com o apoio da torcida. Vocês podem me chamar de supersticioso, qualquer coisa assim. Eu acho que é o momento de sair. Eu Não, falo mas sério, se o Mineirão está trazendo um sobrepeso para os jogadores, peso psicológico para os jogadores. Sair da capital? Vai para a Arena do Jacaré, que é ali do lado. Ou vai pra para Independência. Sabe? Você precisa mexer Mas o nesse Cruzeiro time. andou jogando Independência. Jogou E e ganhou. ganhou. Ele ganhou. empatou com o Coritiba, né? Mas ele ganhou do Inter, foi quando começou a arrancada dele, né? Não era um Independência primor não é- de mandante, Tem não, que parar mas com aquele negócio que a independência do Atlético, a independência do América, né? É do América. é do América. Mas eu acho que é uma saída, eu acho que, peraí, se o Mineirão está nos fazendo mal, a gente encara o Mineirão como um peso que a gente precisa se superar aqui, entendeu? Por que não levar esse jogo para a Arena do Jacaré, essas partidas, né, como mandante, para a Arena do Jacaré? Agora, tem, Mas a Arena do claro Jacaré que também tem- vem a lembrança de 2011. Mas tem um detalhe Vai vencer também. o Atlético lá por 6-1. Tem um detalhe também, a torcida está respondendo. Você pode ver que a convocação É. da diretoria Não, do a Cruzeiro Mas aqui, vai ter esse problema. Você É- vê que é- os é jogos um do remédio. Cruzeiro, o público tem sido bom. Mesmo Sim. com a colocação ruim, Foram quase a 30 mil agora nesse a fim de torcida semana. está empurrando o time. Aí, de repente, estão pensando em independência, não vai ter como ir, sabe? não, mas veja bem, Pode ser uma isso também. questão, a questão é um medicamento, você toma ali Você provisoriamente. precisa. Até o time se consciente, olha, e é um time em formação, Mano Menezes tem falado isso com frequência. Claro, gente, que eu tô, é uma brincadeira séria, vamos dizer assim, porque essas coisas não entram em campo, né? No final das contas é um campo de futebol ali 105 por 68 e os Deixa o dois pau times quebrar. precisando, né? 11 de cada lado, a bola redonda, juiz, bandeira, aquela coisa toda. Mas a sensação que eu tenho, como eu falei, eu senti isso no jogo contra o Santa Cruz e senti isso nesse jogo contra o Botafogo. É o desespero de ganhar que o Cruzeiro não tem quando joga em outras praças, como jogou inclusive na Independência. Dá a sensação de que o Cruzeiro é mais dono de si, Quer da chutar própria toda equipe, os hora. jogadores estão mais tranquilos. Os caras devem olhar para a arquibancada e falar, meu Deus do céu, com essa galera toda aqui a gente precisa ganhar. E ganhou do Santa Cruz pelo fraco time de Santa Cruz. Não tinha obrigação Mas de contra o ganhar, Botafogo foi pesado. E vai pegar aí um Atlético pela frente, né, no Mineirão, né? Depois tem outros jogos complicados aí em casa, mas que ele vai precisar vencer. Eu achei que esse jogo Botafogo ia ser fácil para o Cruzeiro. Não, Em especial venceu na casa do Botafogo, pela meteu 5 vitória, no Botafogo. pela 5 a vitória, 2 dia, na pela Copa do vitória de Brasil. 5-2 na E Copa isso do liga até Brasil. um alerta até mesmo para a Copa do Brasil, porque Justamente. No Mineirão. tá mostrando que o jogo não tá Eu morto. acho Não, mas que o aí não dá. Cruzeiro O Cruzeiro se jogo- tomar 3-0, ele classifica. Mas o Botafogo já vai vir com outra história, vai vir É. confiante Não, nessa ele vai ter vitória. confiança. Tô falando assim, o Botafogo tem que fazer 4 gols. É muito gol pro Cruzeiro tomar dentro de casa, mas o Botafogo vai vir confiante. Agora a colocação do São Paulo, depois você vai colocar a tabela, Depois, bem como próximo quero bloco a ver, gente vai colocar a tabela. questão dessa colocação daquele jogo do Cruzeiro, eu acho que é o que vai dizer o Cruzeiro. Porque o Cruzeiro tem uma sorte nessa tabela, a não vitória do Inter. A derrota do Inter contra o Na Atlético. verdade, a derrota do Inter, mas os times lá de baixo estão ganhando. O Vitória também O Vitória, perdeu, né, em casa pro Flamengo, mas só também que o ajudou. Sport Mas ganhou, dessa briga o Santa Cruz direta não ali ganhou, embaixo, é o do Inter Sport. que está mais perto do Cruzeiro. Mas Aquele essa roda. time de Tem mais 3 times pressão. que estão abaixo do Cruzeiro, que são determinantes para o Cruzeiro não estar hoje na zona de rebaixamento. O Curitiba também não ganhou. O Coritiba perdeu, Perdeu né, de pra 1-0 para Chapecoense. Chapecoense. O Cruzeiro, ele está, embora sejam as últimas rodadas aí tenham sido de vitórias, até do Inter, né, dos times que estão ali embaixo, mas o Cruzeiro também tem vencido. E essa rodada agora, o Claro. Coritiba perdeu, o Vitória perdeu e o Inter perdeu. O que preocupa, na E o verdade... Figueirense também O que perdeu. preocupa, na verdade, o torcedor cruzeirense não é querendo dizer... a gente acredita que o Cruzeiro não vai brigar para cair, até porque vem jogando boas partidas. O que preocupa é enfrentar, por exemplo, mesmo que o São Paulo seja um time ruim, o São Paulo São sempre Paulo, foi ponto. sempre foi problema pro Cruzeiro. É E fora o de Cruzeiro casa. vai Sem sem o Ávila e Arrascaeta. sem Arrascaeta. E E eu eu coloco na conta também sem o Mike, tá? E eu coloco um pedacinho Há da conta muito- sem o Fábio, porque o goleiro é bom, realmente, mas eu acho que o psicológico desse goleiro agora vai ser afetado. por essa Agora, derrota. mais do que para o Atlético, Cruzeiro e Atlético jogam na quinta-feira, né? Vai preceder o Clássico. Mais do que o Atlético vencer o Sport é uma obrigação, Obrigação. né? Como a gente acredita que vai vencer.
mas o Cruzeiro venceu o São Paulo Vai ser fora de casa. Pode ser uma injeção de ânimo para esse clássico enorme, né, da parte do Cruzeiro. O Atlético ele precisa se recuperar. Ele venceu o Sport e reembalar no campeonato. Um eventual empate, por exemplo, do Palmeiras com o Flamengo e o Atlético vencendo o Sport, recoloca o Atlético muito próximo. Aí o clássico pega fogo também em favor do Atlético. E o Cruzeiro venceu o São Paulo também. Porque então, a torcida do dependendo do que Palmeiras acontecer no meio de semana, o clássico pode está empolgado. pegar Esse fogo. jogo do Palmeiras, eu esqueci, é São Paulo ou Rio? Em São Paulo. São Paulo. Sem a torcida do Flamengo. É. Por causa Daquela punição. da punição. É. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer uma pausa agora no Extracampo. A gente volta daqui a pouquinho, ainda tem América ainda, também tem a tabela, você pode conferir. Não sai daí, a gente volta já. Minuto do Tênis. Fernanda, 26 anos, aos 6 começou sua trajetória no tênis e não demorou muito para chamar a atenção. As vitórias e os títulos foram consequência do seu amor pelo esporte. Tinha uma academia de tênis perto da minha casa, eu comecei a frequentar as aulas e aí apaixonei e com os 10 anos eu fui para a equipe do Minas e comecei a participar de campeonatos, torneios fora do Brasil, então participei de muitas competições. Fui bem, eu cheguei a ficar entre as 10 do Brasil em vários anos. O sonho de ser tenista tomou outros rumos. Com 18 anos, a jogadora viu que o futuro com o tênis iria ser outro. A vontade de ensinar falou mais alto. Ensinar é uma coisa muito prazerosa, passar tudo que eu tive ali dentro da quadra, então eu sei tudo que o menino está sentindo, tudo que ele está passando, eu sei que eu já convivi com isso, então tenho mais facilidade para ensinar porque eu vivenciei. Minuto do Tênis. Estamos de volta para o terceiro e último bloco. Agora a gente vai falar também um pouco sobre o América. O América que foi até São Paulo, encarou Ponte Preta. Visto o resultado fora de casa, não foi tão ruim um empate lá. Mas imaginando que ainda sonha hipoteticamente permanecer na Série A, o resultado ainda é péssimo. Confere como é que foram os 2 gols da partida. Primeiro gol do América, né? Rebate para gol da Ponte, não? Na edição veio primeiro o gol do América, mas o América fez o gol depois, foi empate. A Ponte fez 1-0 com o William Potker, né? Que foi um bonito gol. Aham. Vai mostrar o primeiro gol do América aí, É gol bom de ver o empate. América comandando o gol. Não vale Aliás, a esse pena. William Potker é E aí também o zagueiro não escorrega. E o João Ricardo também deu uma falhada ali que saiu com a... Esse sem gol foi força, tão né? bonito como o do Camilo, mas o do Camilo... Não, quanto do a Camilo. bola não. veio de primeira. Aí ele contou com 2 fatores. trombada na área ali. O zagueiro escorregou, zagueiro o goleiro foi mal. E o América tá... O América, A gente tava falando aqui como no a gente está intervalo, sondando o técnico, América aqui, né? A gente fica acompanhando o América aqui toda semana. O América hoje está a 13 pontos De sair do da zona. Internacional, que é o primeiro time fora da zona. Fora. 13 pontos. São O 4 América jogos. hoje tem 14. São 4 jogos e ainda não sai. Vamos fazer o seguinte, vamos conferir como é que tá a tabela então? Porque a situação do América não tá fácil. A gente já vai comentar. O Palmeiras, que ficou ali com 47 pontos, empatou no último jogo contra o Grêmio. Bom resultado fora. Né? Bom resultado para o Palmeiras, foi bom. O Jailson pegou demais aquele jogo. Flamengo, uma virada em cima do Vitória fora de casa. Para mim, o Vitória ia levar aquele jogo, não levou. Primeiro tempo foi muito mais Vitória e o Flamengo no segundo voltou aí. O Atlético, que perdeu fora de casa, 42 pontos. Agora está 2 vitórias atrás Só uma pausa aí. Aqueles cálculos que a gente faz da Libertadores todos os anos, como está muito em cima, o que você acha da média esse ano? 58? 55? Nossa, difícil, hein? para... Já Para garantir? Libertadores, quantos pontos? Porque está muito embolado ali, Vai né? ter uns 62, mais ou menos. 62, Vai. acho que o coeficiente Tá esse muito- ano Eu vou aumenta. fazer uma pergunta, acho que é mais difícil. O Corinthians fica no G4 ou não? É, É um pouco também. complicado, fala aí, porque o cara. time do Pior que Corinthians... está no G4, hein? O time do Corinthians, por exemplo, perdeu, ele deu a vitória para o Santos. O Santos voltou para a briga. Voltou. O Santos Mas voltou o pra- Corinthians deu a vitória para o Santos no domingo. O Cristóvão Borges ajudou demais. Aí depois vem de Grêmio, com 37, não ganha 6 jogos. Também a situação do Grêmio está começando a complicar. Vem o Fluminense, o Atlético Paranaense, o Botafogo em ascensão. O Jair Ventura consertou o time. Ninguém imaginava.
Aliás, os cariocas estão dando sorte com o interino, né? O Flamengo deu sorte com Com todos os interinos. o Zé Ricardo. Menos o Fluminense, né? O Fluminense, mas não foi um interino que foi colocado, né? Depois o Botafogo, Jair, Daqui a pouco o Joel filho vai do pra lá. Jairzinho, o furacão do E 70. o Botafogo que se livrou, então, do Ricardo Gomes. Agora um detalhe, hein? Que quase vai Quem tá- aparecer aqui em Minas. Que a gente estava falando mais cedo, você vê, o São Paulo não aparece na primeira tabela. Não. A Ponte Preta pode virar. Agora o São Paulo, olha lá. Chapecoense. Olha que jogo pesado pro Cruzeiro e pro São Paulo ao mesmo tempo. 31 ali, 31 pontos, né, na verdade. O São Paulo que tem no Chaves hoje o principal jogador, o cara mais contestado da janela. Todo mundo perguntava que o São Paulo ia contratar um cara que estava reserva do Boca, não fazia gol. O cara tá fazendo gol no São Paulo. Depois vem o Sport com 30, o Cruzeiro com 29, o Coritiba com 29 e o Internacional com 27. Podia estar com 30 já na frente do Cruzeiro. Se tivesse, derrota, se né? tivesse vencido, saiu na frente mas gol aí- com 1 minuto, mas... Mas é A porque derrota time, faz parte. é porque é um time grande, tô querendo dizer assim. Ah. O Cruzeiro deu sorte com um time grande abaixo dele, que é o Inter. Depois aí vem Figueirense com 27, perdeu para o São Paulo dentro da casa do São Paulo 3-1. Vitória que perdeu em casa para o Flamengo o com Santa 26. Cruz América já. Santa Cruz que fez um jogo duríssimo com o Sport, empate de 3-3 até os 40 minutos do segundo tempo. Saiu na frente, fez 2-0, tomou um empate, fez 3-2, tomou empate, aí já tomou virada e o... Eu ainda não coloco E o o Santa América Cruz como Petrolina. rebaixado. Embora a situação seja muito dramática. Mas o Ele Santa tá Cruz muito tem um outro abaixo. problema. O Santa Cruz é o terceiro pior mandante do campeonato. Ele só está à frente ele não tá do ganhando em Cruzeiro. casa. E É. do Santa Cruz, a casa que foi o trunfo do Santa Cruz para subir, não está sendo o trunfo do Santa Cruz para segurar. permanecer. Mas aí não é a casa, aí é o time, né? Também tem o O, time. o porque time que é ele- ruim. É porque Não, ele tô ganhou falando assim, praticamente jogar no dentro de campeonato casa, né? passado e ganhou praticamente todos os jogos lá dentro de Não, Recife. mas aí não. Série B é uma coisa, Série A é outra. O Agora, América que eu A gente digo. estava brincando, falando no intervalo aqui, a questão do técnico, do Cuca, elogiando o Cuca. Gente, eu estava fazendo um comentário, um parênteses rapidinho, aquele jogo da seleção, semana passada, aquele técnico Tite. Eu sou do técnico que veste a camisa do time, veste uma calça moletom, veste um tênis. Eu não sou desse adepto do Luxemburgo, Do terno e gravata. de terno e gravata, esse Tite, manga. Que é isso, gente? O Cuca, você vê o Cuca, o Marcelo Oliveira também tem dessas coisas bacanas. Vai para a beira do estádio com a camiseta do time mesmo, às vezes tem a camisa de treino e vibra com o time, grita com o time. É bonito vestir. Para quê? Então o Cuca tem essa vantagem. O Cuca é um dos poucos treinadores que veste a camisa do time mesmo. Acho bacana. E o Marcelo Oliveira também tem essa vantagem. E é dos caras, o Levi a gente também. falava isso no intervalo, né? Que Faz é milagre dos com caras o time. que conseguem trabalhar. Tem gente que fala assim, Sabe o que treinador é bom, é bom porque ele tem um time bom na mão, né? O Cuca sabe trabalhar com times medianos e fazer boas campanhas. Como a nossa idade, vamos pôr da época da década de 70 para cá. Quem é o melhor técnico para você da década de 70 para cá? Tele Santana. O Cuca me lembra ele. O Cuca, eu vejo o Tele Santana nele, não sei porquê. Não sei se é Talvez aquela, porque o Tele já treinou ele. aquela linha. Também, foi verdade. Não vale. Vamos conferir os jogos de amanhã e de É quinta-feira. discípulo, né? A rodada abre com o jogo de Botafogo e Santos, lá na Pedreiro. casa do Botafogo. Nossa, e aí? Eu acho que vai dar empate. Eu falo empate também. Eu também. Apesar do Botafogo estar em exceção, né? Tem esse detalhe. Figueirense e América. Olha, o América está engrossando essas partidas. Mas eu vou ser pragmático, eu vou de Figueirense. Também vou de Figueirense. Vou de Figueirense também. Ponte Preta e Grêmio. Grêmio. Acho que vai ter que começar a recuperação. Tem que ganhar esse jogo. Vou apostar no empate. Eu vou de Grêmio. Santa Cruz e Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. Acho que vai dar Também. Atlético também. Palmeiras e Flamengo. Eu Empate. queria o empate, mas Eu faço a trinca aí. Eu vou de tô empate. achando que o Palmeiras vai levar esse Eu vou jogo. fazer a trinca. Eu da Palmeiras, o empate ou o Flamengo. Olha, pelo confronto... Então acabou, você só Na tem direito a Loteria uma. Federal tá? não tem como você Não tem fazer trinca, isso. não. Tem Duque, né? É Duque Eu que vou fala. apostar no Palmeiras. Acho que vai dar empate. Sem também vou de Jesus, que eu acho que o Palmeiras. Gabriel Jesus não joga. Coritiba e Corinthians. O Corinthians Coritiba. é um time Tá lá em esquisito, é casa. estranho. É. É estranho, mas eu acho que vai dar Coritiba. Porque Também o vou de Coritiba tá Coritiba. engrossando dentro de casa, meteu 4 no Grêmio. Também vou. Olha, para a sorte do Cruzeiro, eu vou apostar no Corinthians.
Porque é interessante o Corinthians E ganhar. o Corinthians está no G4 e está brigando ali, né? É a vamos oportunidade lá, que ele tem agora. rapidinho agora, pra gente terminar. Subir. Fluminense e Chapecoense. Fluminense, embalado. Fluminense. Atlético Sport, Atlético. Atlético. São Paulo e Cruzeiro. Não vou. Os cruzeirenses que me desculpem. Eu vou de empate. Eu vou pela lógica. Eu vou de empate. São Paulo. Também vou. Inter e Vitória. Inter. Empate. Gente, infelizmente eu tenho que acabar o programa de hoje. Os meninos já estão aqui buzinando no meu ouvido. É o Jonathan? Tá bom, gente. Obrigado mais uma vez. Muito Encerrado. obrigado, Nassib. Não foi treinado. O Cuca, pra mim, é o Tele Santana. Nossa senhora, aí é pretensão demais. Não, Tem que me comer lembra, muito, me lembra ele. O Cuca tem que comer muito feijão ainda. Talvez traz bolsa aí pra esse Não como ele assim. Tô falando assim, parece. Me lembra ele. Não a vitória do Tele é incontestável. Tô falando assim, me lembra o jeito, tô falando o jeito de ser. A camisa do time, aquilo aí. Pra mim, não é porque jogou com ele, não. Porque, sei lá, é o discípulo dele. Vamos lá. Obrigado, Nassib. Até a próxima vez, se puder aparecer aí. Obrigado. André, obrigado. Até semana que vem a gente falar sobre clássico, né? Clássico. Semana que vem é clássico. Daqueles dias de clássico. Vários clássicos. Até semana que vem, né? E tenham bons resultados para os mineiros aí até lá. Durante a semana. Durante a semana. Vamos lá. Então a gente faz o quê, né? O programa tá acabando. Então até a semana que vem. Tchau. Let